Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Meu nome é Juliano, eu sou um dos pastores da Igreja Presbiteriana do bairro Constantino, aqui em Patrocínio, Minas Gerais, e eu quero pensar com você nesse vídeo a respeito da Páscoa. Hoje é domingo de Páscoa e eu quero pensar com você a respeito desse tema. E o que é a Páscoa? Em primeiro lugar, a Páscoa é um evento histórico. O povo de Deus estava cativo no Egito havia 400 anos. Então, há 400 anos, o povo de Israel estava vivendo como escravo no Egito. Até que o povo de Deus clama ao Senhor, o Senhor ouve o clamor do seu povo e levanta então Moisés como libertador do povo de Deus. Êxodo capítulo 4, versículo 21 diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante de Faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Preste atenção agora. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Então veja que interessante. O próprio Deus, o Deus de Israel, endureceu o coração de Faraó para que Faraó não libertasse o povo de Deus. E Deus fez isso para mostrar ao povo egípcio e ao povo de Deus que ele, Yahvé, o Deus das Sagradas Escrituras, era mais poderoso, ele era superior aos falsos deuses egípcios. Tanto é que as 10 pragas que Deus manda para o Egito estão relacionadas a esses falsos deuses. Por exemplo, havia uma divindade egípcia que era personificada pelo rio Nilo. E quando Deus transforma o rio Nilo, as águas do rio Nilo em sangue, é como se o Deus de Israel estivesse dizendo: eu sou mais poderoso que o falso Deus egípcio. Eu firo o falso Deus egípcio. Essa foi a primeira praga. Da mesma forma, havia uma outra deusa, a deusa chamada Hecate, que tinha corpo de mulher, mas cabeça de um sapo. Mas essa falsa deusa não foi capaz de livrar o Egito das rãs que Deus havia multiplicado no Egito. E assim por diante, essas pragas que foram enviadas ao Egito foi justamente para confrontar os falsos deuses egípcios. Mas a Páscoa, ela está ligada diretamente à 10ª praga. Está ligada à morte dos primogênitos. Então Moisés havia dito a Faraó que os primogênitos do Egito, todos eles iriam morrer, menos os primogênitos do povo de Israel, do povo de Deus. Mas para que os primogênitos do povo de Deus não morressem, era necessário que eles sacrificassem um cordeiro macho, sem defeito, de 1 ano, e que eles colocassem então o cordeiro, o sangue desse cordeiro, nas ombreiras das portas e na verga da porta de suas casas, não é? E é interessante que a Bíblia relata que aquilo que Deus prometeu, ele cumpriu. Êxodo, capítulo 12, versículo 29 e 30 diz: Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho de Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o Faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. E houve pranto no Egito, pois não havia casa que não houvesse um morto. Então os primogênitos do Egito morreram todos, inclusive o filho do Faraó.
mas na casa dos israelitas, né? Na casa do povo de Deus, nada aconteceu. Ao ver o sangue que estava na verga e nas ombreiras das portas da casa, né? Das casas do povo de Deus, o Senhor passava por cima, o Senhor poupava essas casas então da morte. Isso é Páscoa, queridos. Isso é Páscoa. Aliás, a palavra Páscoa em hebraico, Pessar, significa passar por cima, poupar, não é? E foi exatamente isso que aconteceu nesse evento histórico. O Senhor passou por cima, o Senhor poupou a casa dos israelitas, né? As casas do povo de Deus. Porque Deus viu o sangue do cordeiro que havia sido morto, não é? Então, o que é a Páscoa? Em primeiro lugar, é esse evento histórico que eu acabei de explicar. Mas não é apenas o evento histórico, é também a festa em celebração, em comemoração a esse evento histórico. Deus estabeleceu ao povo de Israel que uma vez por ano eles celebrassem então essa libertação física que eles tiveram no Egito, né? Então uma vez por ano eles faziam uma festa. Isso também é Páscoa. Então a Páscoa ela é, né? Primeiro, um acontecimento histórico que é a libertação física do povo de Deus que estava escravo no Egito e as festas que aconteceram, né, depois desse evento. Então, você pode perguntar, mas pastor, isso são coisas judaicas. Não existe nenhuma relação entre nós cristãos e a Páscoa? Há sim relação entre nós cristãos e a Páscoa. Primeiro porque Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, ele é o nosso Cordeiro Pascal. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Olha só. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então existe uma relação entre a Páscoa e o cristianismo. Assim como o cordeiro que foi morto lá, né, no passado e que trouxe libertação física ao povo de Israel, né, o sangue desse cordeiro, né, trouxe libertação física ao povo de Israel, ao povo que estava escravo no Egito. O sangue de Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, traz libertação espiritual para cada um de nós que cremos nele. Então eu e você, que cremos em Jesus Cristo como nosso único, exclusivo e suficiente Salvador, nós somos libertos espiritualmente, nós somos salvos do inferno por meio do sangue de Jesus Cristo, do sangue do nosso Cordeiro Pascal, né, que foi imolado. Então, o cordeiro que era sacrificado nessas festas, né, da Páscoa, o próprio, né, o próprio evento em si, o animal que era morto naquele evento, ele era uma sombra, né, do verdadeiro Cordeiro de Deus que haveria de vir, que é o nosso Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo. Tanto é que João Batista, ao ver Jesus Cristo, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E através do nosso Cordeiro Pascal, por meio da morte e da ressurreição do nosso Cordeiro Pascal, ele nos traz essa libertação espiritual. Então eu e você, que somos cristãos, nós podemos nos alegrar nesse domingo de Páscoa, porque o nosso Cordeiro Pascal, ele foi morto, mas ele ressuscitou, ele está vivo e ele vive para interceder por mim e por você que fazemos parte do povo de Deus. E em breve o nosso Cordeiro Pascal voltará para resgatar a sua igreja, para nos levar para a mansão celestial. Que Deus abençoe ricamente a sua vida nesse domingo de Páscoa, que Deus abençoe ricamente a sua família.
que Jesus Cristo possa ser de fato o seu Cordeiro Pascal. Que a sua fé possa estar depositada única e exclusivamente em Jesus Cristo. Um forte abraço e que Deus te abençoe.